Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai fazer a determinação da carga crítica e da tensão crítica para quando a nossa estrutura está em condição de flambagem, ou seja, em condição de instabilidade. Então, para isso, a gente vai depender das características da nossa aula passada, que são as inércias, a área da seção transversal, o raio de giração, o comprimento de flambagem e o índice de esbeltez. Para a gente poder fazer a determinação da carga crítica, a gente vai depender do modo elasticidade, que é uma propriedade do material, a inércia, que é a propriedade da geometria do material, e o comprimento de flambagem, que também vai depender para a gente da geometria da peça, dos comprimentos destravados. Então, esse aqui para a gente determinar a carga crítica. Então, vamos lá. A gente vai fazer, continuando o exemplo da aula passada. Então, na aula passada, a gente tinha essa situação aqui, ó, com uma viga, uma outra viga, uma peça de 3 metros, com uma fundação, seção 12 por 15. Agora aqui a gente tem, então, uma carga aplicada aqui, ó, no centro da peça, comprimindo a peça, de 3 kN, com uma resistência característica compressão de 25 MPa. Então, aqui o módulo de resistência, vamos imaginar que essa peça aqui, ó, comprimida, seja de concreto. Então, o módulo de elasticidade aqui, vamos então um valorzinho E, que é o módulo de elasticidade, vamos utilizar aqui 25 gigapascal. Então, esse é o que a gente vai utilizar para o nosso módulo de elasticidade do material do concreto, 25 gigapascal ali de módulo de elasticidade. A resistência à compressão vai ser o nosso FCK, e esse valor vamos utilizar aqui também 25 MPa. Beleza? Então, essas aqui são as características do nosso material. Se for madeira, a gente vai mudando. Se for aço, a gente vai mudando, de acordo com os ensaios laboratoriais. Beleza? Agora, então, a gente faz a determinação da nossa carga crítica, que é essa equaçãozinha aqui, ó, P crítico. Então, P crítico, π ao quadrado, vezes o módulo da elasticidade, vezes a inércia, dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó, P crítico. Então, ele é igual, vou abrir um parênteses, 3,14 elevado ao quadrado, fecha o parênteses, vezes o módulo da elasticidade. Como aqui está em giga, ó, eu vou colocar vezes 10 elevado a nona, para tirar do giga, e ficar só o newton por metro quadrado. Então, 10 elevado a nona, vezes a inércia. Então, aqui no nosso caso, a gente vai ter um P crítico em X e um P crítico em Y. Então, eu vou colocar aqui, ó, vezes a inércia em X. Vou fazer o P crítico X primeiro. Beleza? Então, vezes a inércia em X, dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado de X. Então, aqui, ó, comprimento de flambagem em X, então 2,1 elevado ao quadrado. Fecho o parênteses aqui, ó. Dou um Enter. Então, esse aqui, ó, vai ser dado um valor em Newton para o P crítico em X. Aqui, para não deixar em Newton, eu vou dividir esse valor por 1000. Então, para deixar em quilonewton. Então, vou fechar parênteses, dividido por 1000. Então, aqui, ó, esse valor agora vai sair para a gente em quilonewton. Beleza? Então, só lembrar aqui na equaçãozinha, eu coloquei o dividido por 1000 para sair o valor em newton. Então, tenho P crítico em X. Agora eu vou determinar um P crítico, só que agora para o Y. Aqui. P crítico agora em Y. Então a formulinha é a mesma, vou até copiar ela aqui, ó. A gente só vai trocar algumas informações. Então, modo elasticidade, só vou alterar aqui, ó. Onde está o modo elasticidade, que ele jogou para baixo aqui, ó. Então, 25 vezes 10 a nona. A inércia agora vai ser a inércia em Y, no caso maior, LFY, que a gente tem a nossa inércia aqui, a nossa inércia em Y, que está aqui em cima, ó. E o nó dividido pelo LFY ao quadrado, o maior valor de LFY. Então, no caso aqui, o A, dividido por 1000 para dar em quilonewton. Então, aqui, quilonewton. E agora a gente faz a verificação da carga crítica. Então, qual é a carga crítica? Vamos deixar aqui com duas casas, que daí confunde menos aqui. Ó, duas casinhas, duas casas. Então, vamos fazer a nossa verificação da carga crítica. Então, a carga atuante tem que ser menor do que a carga crítica.
Então aqui, ó, a gente vai colocar lá. Qual que é a nossa carga atuante? A carga que está agindo aqui na peça, ó, 3 quilonewtons. Então a nossa carga atuante, então vamos colocar aqui, ó, o P crítico atuante tem que ser menor que o P crítico. Beleza? Essa é a nossa equaçãozinha aqui de verificação. Vou deixar mais centralizado aqui. E aqui a gente pode fazer a comparação tanto com Y quanto com X, tá? Então aqui, ó, P atuante, quanto que é o peso, o atuante? 3 kN. Então esse é o meu atuante aqui, ó. Vou colocar todos para cá. Então esse é o que está agindo na peça aqui, ó, 3 kN. Quanto é? E esse valor ele tem que ser menor que o meu P crítico. Qual P crítico? Os dois, tanto menor do que o X, tanto menor que o Y. Então, tanto esse valor de 1.800, então, igual esse valor, quanto também em Y. Beleza? Então, 3 kN é menor que 1.886? É, então ok. 3 kN é menor do que 1.331? É, então ok. No caso aqui, quilonewton, tá? Tanto aqui quilonewton, quanto aqui, vou colocar aqui, quilonewton. Então, 3 menor que 1.800, tá ok. 3 menor que 1.300, tá ok. Então, a gente precisa fazer a comparação em X e em Y, beleza? Não necessariamente precisa fazer as duas, eu preciso entender qual é a mais crítica. Qual é a carga crítica? Se eu colocar uma carga aqui, a carga aqui, imagina que não seja 3.000, que não seja 3 kN, seja lá 1.500, por exemplo. 1.500 kN, o que vai acontecer? Então, se eu fosse comparar ali, ó, 1.500 kN, então 1.500, a carga atuante, 1.500, a carga atuante. Então, perceba, 1.500 é menor que 1.800? Ok. 1.500 é menor que 1.331? Esse aqui, ó, não passa. Então, a carga atuante é 1.500, mas a crítica é 1.331. Então, nesse caso aqui, não passa. Então, a nossa verdadeira carga crítica é essa em Y aqui. Beleza? Então, essa aqui é a nossa verdadeira carga crítica. Então, P crítico sempre aqui o menor valor encontrado entre X e entre Y. Agora, a gente vai determinar a tensão crítica. E também vamos ter dois valores aqui, tensão em Y, tensão em X. Então, vamos olhar aqui os nossos valores. Então, a tensão crítica é o π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade dividido pelo lambda de esbeltez, que é o lambda, nosso índice de esbeltez, ao quadrado. Então, temos esse índice tanto para x quanto para y. Então, vamos determinar aqui uma tensão crítica x. Então, ele é igual a 3,14 ao quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes 10 elevado a nona dividido pela esbeltez em x aqui, ó, elevado ao quadrado. Aqui no caso não precisamos nem colocar o 10 à nona, para já ficar um valor, já vai ficar um valor MPa, ele vai ficar na mesma unidade da módulo elasticidade, tá? Então nem precisa colocar não. Então aqui, ó, tensão crítica pra gente aqui, 0, deixa eu aproximar um pouquinho aqui. No caso aqui está em gigapascal. Esse valor está em gigapascal. Então, vou fazer ele aqui, ó, multiplicado por 1.000 para deixar em MPa. Facilita para a gente comparar. Vezes 1.000. Então, aqui, ó, tensão crítica, 104 MPa nessa situação. Beleza? No caso, em X. Agora, a gente calcula a tensão crítica em Y. Então, aqui, ó, a gente vai fazer a mesma formulinha. Vou copiar aqui. Só vou trocar os valores aqui, ó. Então, módulo elasticidade
vezes 1000. E aqui o índice de VT já trocou aqui para o Y. Então, 73 MPa. E a gente faz a mesma verificação de tensão crítica. No caso aqui, ó, a gente vai ter tensão desculpa que não é crítica atuante não, tá? Aqui é só tensão atuante. E aqui, ó, carga atuante lá em cima, tá? E aqui, ó, tensão atuante. Pela tensão crítica. Então, vai ser essa equaçãozinha aqui, ó. Tensão atuante menor do que a tensão crítica. Então, vamos olhar aqui. A tensão atuante vai ser igual à resistência da minha peça. Então, qual é a resistência que a peça tem? 25 MPa. Essa é a tensão de resistência dela. Então, 25 MPa. 25 MPa. Beleza? Qual é a tensão crítica? A tensão crítica, então, 104 MPa e 73 MPa. Então, nesses dois casos, tá ok. Tá ok. Beleza? O que acontece, galera? Se a resistência do material for, por exemplo, 100, a tensão crítica passa a ser sempre também a menor. Então, a verdadeira tensão crítica também o menor valor. Beleza, galera? Então, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, tchau, tchau.